Fala pessoal, tudo bom com vocês? Mais um vídeo aqui do canal. Hoje eu estou aqui com o Bruno Salomão, professor de teologia, implantador da Onda Dura Nova Iguaçu. A gente vai bater um papo aí sobre as experiências que ele tem para passar para a gente alguns assuntos que eu acho que é relevante a gente estar discutindo e aprendendo um pouco mais sobre a palavra de Deus, aprendendo um pouco mais e crescendo juntos aí. Mano, belezinha? Prazerzaço, tô com um presente pra você aqui. Que isso, cara? Não, tem que trazer. Isso aqui é um livro do meu pastor, escrito por ele, Vivo Extraordinário. Pô, legal, é um livro que, enfim, fala a respeito do Evangelho de maneira muito clara, né? Eu acredito que vai te edificar pra caramba aí. Pô, legal pra caramba, obrigado. Vou deixar a lembrancinha aí, que é sempre bom. Valeu. Aí, galera, Vivo Extraordinário. Pastor Lipão. Pastor Lipão. Procurar aí, tem nas livrarias, tem na Amazon. Tem, isso aí tá... Então, vendeu bem. Quiser achar o livro aí, só entrar lá na Amazon, procurar nas livrarias aí. Fazer um mexão com o meu pastor agora. Pastor Lipão, tá aí. Bom, a gente vai ouvir um pouco aí da história, né? Como é que tudo começou, como é que surgiu esse interesse pelo teu chamado, essa busca de Deus, como despertou isso lá, se foi na infância, como é que foi, não sei. Foi aquela voz do anjo, tipo Mufasa, Bruno, siga o caminho. Foi bem natural, cara, tipo assim... Pareceu muito. Não, tem gente que acha que o chamado é só se vier aquela voz sobrenatural. E não, é bem... Tem algumas coisas que acontecem de maneira bem intuitiva. Minha avó, cara, quando era criança, eu lembro que eu fui na igreja com ela a primeira vez. E aí o pastor falou assim, abre a Bíblia em Jó. E aí ela me deu a Bíblia, eu abri a Bíblia assim e caiu em Jó. Aí ela, você vai ser pastor um dia. E nada a ver, Jó tá no meio da Bíblia. Todo mundo que abrir a Bíblia vai cair Salmo ou Jó, não tem jeito. Mas assim, eu sempre tive uma paixão de verdade por isso. Uma paixão por Bíblia. Eu aprendi a ler muito cedo ali, com 3, 4 anos de idade eu já lia. E eu lembro que, tipo assim, eu gostava muito de futucar aquela Bíblia, ficava com aquela página amarela em cima do rádio lá. Aberto no Salmo 91. Salmo 91, clássico. E assim, mas foi com 11 anos de idade, fui pra igreja sozinho. Meus pais não eram cristãos, família inteira na real. Tinha uma tia minha só que era cristã. E lá eu comecei a pegar essa paixão por Bíblia, sabe? Aprendi a desenvolver a parte da música ali também, né? Foi uma outra paixão paralela aí, mas a questão do estudo bíblico, de aprender mais sobre a palavra, foi nesse período. E aí foi meio que natural, cara. Quando eu cheguei ali pelos 18 anos de idade, na verdade com 11 anos eu já pregava em culto de criança na igreja. Caraca, mano, 11 anos de idade, 12 anos. Não, como é que surgiu o convite? Foi natural? Como é que foi? Ó, eu lembro o seguinte, foi a primeira vez que eu preguei, eu tinha 11 para 12 anos, eu não lembro agora exatamente. Mas falaram, ó, vai ter o culto das crianças e você vai dar uma palavra. Mano, eu não sou alto. Mas na época eu era muito pequenininho e eu não aparecia atrás do púlpito, inclusive. Eu lembro que eles colocavam os tijolos atrás. Botaram os tijolos atrás. E eu preguei Jeremias 1:5, falando que antes você estava no ventre, eu te escolhi para ser profeta de nações. Já tava profetizando. Tava, né? Eu compartilhando com as crianças, eu vou ser muito sincero. Eu não tenho uma lembrança clara do que eu falei. Na minha cabeça foi super legal. Mas depois fui convidado de novo e tal. Aí só voltei a pregar depois com uns 18 anos já, 17, 18 anos. E aí de modo mais efetivo, assim, quando eu auxiliei na liderança da juventude na igreja Nova Vida. E aí pregava praticamente todos os sábados. E ali começou essa paixão. Aí fui pro seminário. Já pra juventude ali, no caso, despertou mais ainda o interesse. Sim, cara. E a gente tinha um método lá que a gente pregava expositivamente e pregava livros inteiros. Então tinha eu mais um amigo, Rafael, e a gente alternava. Então sábado ele pregava, tipo, a gente pregou o Evangelho de João inteiro. Todo o livro. Aí ele pregava uma parte, no próximo sábado eu pregava outra e assim ia. Pregamos João, 1 Coríntios, 2 Coríntios, 1 João, 2 João, 3 João. E foi embora, e foi um tempo muito legal. Mas foi no seminário,
isso ali para 2013, onde eu falei, cara, eu sinto realmente esse chamado pastoral. Como eu falei, brincando, né? Não foi uma voz sobrenatural que falou vai, mas eu acredito que esse tipo de chamado, cara, ele tem muita relação com... Deus fala muito através da igreja também. Então a igreja percebe esse chamado em você. Um reconhecimento. Pelo teu trabalho, assim, trabalho que eu digo na obra. É isso, ela reconhece o teu chamado e ela meio que te empodera em algum nível. Quando eu falo ela, eu nem tô falando da instituição, tô falando de irmãos que você cuida. O meu primeiro pastor, o pastor Paulo Torres, ele sempre ensinou isso, cara. Ele falou, ó, se você quer ser um pastor, haja como um... E não é algo forçado, sabe? É natural. É algo natural, é dom. Até porque, assim, às vezes a pessoa, ela... É bom quando é dessa forma do que uma pessoa que ela pensa assim, não, eu tenho um chamado, ou porque alguém revelou, no caso tu deu um exemplo, isso veio de fora, ela não sente isso, ninguém reconhece isso nela e ela vai lá forçar uma coisa que não existe. Cara, que mais tem... E depois se decepciona e culpa a igreja, culpa todo mundo, culpa Deus. E não que eu duvide que Deus possa falar dessa forma com alguém, não, de maneira nenhuma. Mas eu acredito que a confirmação desse chamado de Deus é sempre na comunidade, sempre. Se você não está inserido dentro de uma comunidade, exercendo a função, o teu dom espiritual ali, aí eu começo a duvidar um pouco até desse dom, porque a realidade do dom espiritual, pode ler 1 Coríntios 12, 13, 14, Romanos 12 também, vai estar sempre apontando para a comunidade. Ou seja, por que o Espírito dá um dom a alguém? É para a edificação de todos. Entendeu? Então por que eu vou liderar uma igreja, pastorear uma igreja? Simplesmente para poder, sei lá, alcançar poder, glória, alguma coisa assim? Que acontece também. Acontece. Muito. E eu vou te falar, não é pouco não, é real. Bastante. Eu acho que isso vale para tudo na vida. Eu acho que se ninguém reconhece em você, por exemplo, o cara pode querer, não sei, ser candidato a alguma coisa, trabalhar numa área que às vezes ele nem percebeu. A pessoa, pô, faz isso bem, já pensou em trabalhar com isso? Isso serve também para outras áreas, o reconhecimento de outras pessoas, até para despertar, às vezes, em nós, algo que nem a gente percebeu. Né? Às vezes você faz aquilo com tanta naturalidade que é preciso alguém de fora olhar e falar, pô, você faz isso bem, é natural, mas é diferente. Né? Essa confirmação ela é crucial, cara. E tipo assim, teve algum momento na minha vida que eu tive um pouco de... Não sei se é resistência, talvez sim. Acho que essa é a palavra correta, sim. Mas que eu falei, cara, eu vou estudar a Bíblia, eu vou estudar teologia, eu quero pregar, que eu amo a palavra de Deus, mas não sei se eu quero ser pastor, porque pastor já é um outro nível, sabe? Pastor é um negócio muito profundo. Eu não sei se eu gosto tanto de gente assim. Tocou no ponto fundamental. Eu acho que eu talvez o evangelista. Sair por aí, agora o gabinete, a galera ligando. Não, ali teve um período que eu fiquei assim, e aí eu conheci alguns amigos lá do próprio seminário na época, que os caras tinham uma paixão justamente por essa parte, às vezes até mais do que pela pregação, pelo ensino. E aquilo começou a me colocar no lugar de novo. Eu falei, não, cara, é sim. E foi todo um processo, foi todo um processo até entender essa ideia, tipo, não, é isso mesmo. Porque poderia também não ser, né, dessa forma. Poderia, e se não fosse, tudo bem, cada pessoa tem um dom específico. Mas no meu caso era, só que na minha cabeça eu acredito, Pedro, estava um pouco distorcido, sabe? Essa ideia do talvez pastor. Por ter uma referência errada em algum momento. Sim. Ou talvez por falta isso, né? Despertar, você perceber realmente como funciona, né? A importância e futuramente, né? Tá entrando e se apaixonando talvez por uma área que você não tinha conhecimento, não tinha experiência. Em algum momento da minha vida eu tive uma figura, e isso aí tem um monte de gente que caminha para esse lugar, de que o pastor ele é basicamente um pregador de domingo. E isso também é outra figura comum que a gente vê por aí, mas não é. E aí foi na onda dura que eu aprendi muito sobre isso, cara. Eu lembro que quando eu cheguei, eu já pregava, eu já dava aula de teologia, eu já fazia uma opção de coisa. E aí meu pastor Fábio Serafim, ele falou, cara, muito legal, você é um excelente pregador, mas para pastor você precisa aprender muita coisa ainda. E lá não tem rodeio não, direto. E eu falei, cara, como assim?
Só que eu entendi, eu falei, cara, realmente, esse lado de cuidar... Eu me lembro que quando eu comecei a cuidar de pequenos grupos da igreja, e aí começou a surgir as primeiras bombas, sabe? Ah, eu fiz isso, aquilo outro e não sei o que. O aconselhamento, cara... Eu falei, mano, caraca, é muito complicado. Vida real é outra coisa. Um ponto até que a gente pode olhar, você como um cara que assim, tem bastante experiência, mas... eu acho que o cara pode ter 80 anos, 50 de pastor, que vai chegar para ele em algum momento um problema que ele nunca viveu. Ele pode, assim, então ele tem que buscar na palavra ali e de alguma forma, algo que talvez ele tenha que associar para chegar num ponto de falar, ó, essa atitude aqui talvez seja melhor, né? Eu acho que é bem... Tem, mano, tem, e tipo assim, eu até brinco, mano, eu sou muito ruim. Eu sou um pecador, assim, com P maiúsculo. Mas a galera é criativa, né? Além da expectativa. Cara, tem umas paradas que eu não falo nem que é pior ou menos intensa, mas é muito criativa. Algumas maneiras de se alimentar. Rapaz, isso é perigoso. Aí eu falo, mano, tipo assim, a nossa base é sempre a palavra de Deus, sabe? Então a gente vai olhar pra palavra de Deus e vai ver o que a lei de Deus aponta ali. Qual é a vontade de Deus para determinada coisa, como Deus lida com determinado comportamento. Só que vai muito desse feeling, sabe? Até porque, tipo assim, eu acho que parte desse chamado pastoral tem muita relação com você saber discernir pessoas. Sim, fazer uma leitura, né, do ambiente, da vida que a pessoa tem, porque às vezes você vai dar um conselho que a pessoa... o nível de consciência social ou de fé não alcançou, então fica complicado para ela entender de certa forma, né? Tem gente que nem quer, na verdade, ser aconselhada. Tem isso ainda, né? Tem. Às vezes a pessoa te procura, ela talvez não queira nem um conselho, ela quer só que você diga que tá tudo bem. Às vezes expor, às vezes ela nem procura, às vezes aquilo ali é revelado de alguma forma. E ela tem que dar uma satisfação, então tipo assim, acho que tem que ter esse feeling. A pessoa quando chega arrependida, a pessoa quando chega, enfim, confessando o que aconteceu. Às vezes não se trata apenas de pecado, né? Às vezes eu tô falando de um problema que a pessoa tá enfrentando, alguma crise que não sabe lidar. Eu acho que vai muito a gente precisa muito desse discernimento. E esse discernimento, cara, é algo que eu posso falar com tranquilidade. A gente tá numa escola, eu tenho pouco tempo como professor de teologia, eu dou aula desde 2017. Então tem um tempinho, mas foi como eu te falei, o ensino é crucial, a igreja é sustentada pelo ensino do evangelho, só que o ensino é uma coisa, o nível de aplicação desse ensino na vida, cotidiano, é outra coisa. Porque, como você falou, tu foi pro seminário e despertou essa parte de cuidar de famílias e tal, mas aí como você falou agora, uma coisa é você biblicamente expor o seu pensamento, outra coisa é você falar como ela vai aplicar isso no trabalho, como ela vai aplicar isso em casa, como ela vai aplicar isso na rua. É um outro ponto que é bem complicado também, né? É isso aí. Então, tipo, a gente precisa ter esse entendimento. Seminários não formam pastores. Seminários formam teólogos. E teologia é fundamental. Acho que parte da crise da igreja hoje é por falta de boa teologia. Sim. Mas o que vai formar pastor é vida de igreja. O que vai formar pastor... É um complemento, né? Você precisa ter vida na igreja para você saber como aconselhar e precisa ter a base do aconselhamento. Que é a Bíblia. Entendeu? E as duas senão não funciona. Se tirar uma parte... cai por terra. O seu conselho não vai servir, porque por experiência própria a gente não vai saber talvez lidar com a situação. E talvez se você tiver a Bíblia, é claro que vai ser um bom aconselhamento, porém você não vai conseguir transmitir, né, o que você quer, ou não vai saber explicar para a pessoa como aplicar aquilo. Né? É que parece que tem um abismo, mano. Tipo assim, eu lido muito com seminarista, eu dou aula em seminário de teologia, e às vezes a pessoa acha que qualquer coisa na vida... Assim, vamos estabelecer um ponto. Tudo é teologia no final. Até mesmo o ateu que nega a existência de Deus, ele nega a existência de um Deus específico que ele concebe na mente para negá-lo. Só que tem gente que é muito frio ao lidar com problemas da vida real. Então, mano,
uma tragédia que acontece em determinado local, alguém que uma família que está em luto, é claro que a gente consegue enxergar biblicamente, teologicamente, os fundamentos a respeito da soberania de Deus, do pecado do homem, de como essas coisas acontecem. Só que no momento do luto a gente precisa chorar, sabe? A gente não tem que fazer uma exposição, uma palestra teológica. A maldade do homem e tal. Precisa chorar. E tem gente que vai chegar lá querendo fazer uma palestrinha. É o teólogo que não tem experiência, Não tem vida de igreja, não tem empatia, várias coisas, não tem vivência. Então tipo, a gente precisa ter esse discernimento, de entender que tem momento, mano, que é chorar, que é rir, que é abraçar, que é ouvir. Tem pessoas que não querem e às vezes nem precisam, na real, de uma palestrinha grande, um sermão. O sermão ele vai ser executado no culto, enfim, a pregação. Mas às vezes ele precisa ser ouvido. E é aí que eu te falo, comunhão. Alguém para abraçar, alguém para rir, para chorar, talvez. É isso. Então, assim, cara, o meu chamado vem muito dessa forma, né? Algo natural, algo gradual. E você acha que no final pesou mais? Você hoje se identifica mais com essa área que você nem tinha despertado de cuidar, de estar junto na comunidade? Ou a parte do ensino, da pregação? Ou não? Ou tá tudo junto. No mesmo nível? Cara, quando a Bíblia fala a respeito de pastor, né? Hoje eu sou implantador da Onda Dura. Então eu sou responsável pela implantação do que a gente está fazendo na cidade de Nova Iguaçu. E estou na liderança pastoral dessa igreja no sentido prático do negócio, ou seja, eu atendo pastoralmente, a gente tem um pastor titular hoje aqui em Nova Iguaçu, mas eu atendo pastoralmente, eu exerço essa figura de gestão de ministérios, de treinamento e tudo mais, ensino, pregação, todo domingo de manhã eu estou pregando, isso é maravilhoso, eu amo essa parte. Mas quando a Bíblia fala sobre pastor, ela vai falar sobre um todo, ela vai falar sobre tem que ser apto para ensinar. Eu sou pastor, mas eu não sou apto para ensinar, então tem um problema. A Bíblia ela é muito clara a respeito da irrepreensibilidade do ensino. Tem que ensinar bem, dominar bem a palavra. Mas ela também fala a respeito de você ser irrepreensível na família, ou seja, eu preciso ser pastor do meu lar, eu preciso ser uma pessoa com caráter que está passando por uma santificação. Então não é aquela questão da impecabilidade. Todos pecaram, todos ainda pecam. Mas como eu lido com isso, sabe? Então eu preciso sim dar bom testemunho público. Eu preciso ser alguém que ao falhar, eu vou ser o primeiro a me arrepender e a dar exemplo disso. Então, porque senão surge um ponto em que você está aconselhando pessoas numa área que talvez você deveria estar sendo aconselhado. Exato. Então assim, você sabe muito bem o que tem que ser feito, só não tá aplicando. Mano, é perigoso isso. Não, isso eu acredito que nem funciona. Nem funciona. Eu preguei algumas semanas atrás a respeito de 1 Pedro 2, aquele versículo 9 que fala que nós somos nação santa, povo eleito, propriedade exclusiva de Deus, um monte de adjetivo bom, né? Mas o versículo termina dizendo que nós estamos ali a fim de proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para sua maravilhosa luz. Ou numa tradução NVT, para falar como é admirável o Deus que nos chamou das trevas, né, para a luz. Ou seja, nós somos chamados para pregar. Todo crente a contemplar aquilo. Essa palavra é perfeita. A gente é chamado para isso. Só que aí nos versículos seguintes ele fala, só que não atrapalha o negócio, você tem que viver de maneira digna. Ou seja, se você vive uma vida toda lascada, você acaba despregando aquilo que você fez, entendeu? Sim. Então, no geral, essa questão do teólogo ou pastor, né? Sim. O pastor é teólogo. Não tem como fugir disso. Inclusive aquele texto famoso de Efésios 4:11, que fala dos ministérios, né? Então fala de Deus estabelecer alguns para profetas, apóstolos, evangelistas, pastores, mestres. Sim. Há uma discussão na academia teológica muito grande sobre isso, porque existem pessoas que acreditam que se trata pastor e mestre como se fossem coisas distintas. Ou pastor e mestre. Mas provavelmente eu estou inclinado a acreditar nisso, pela construção lá no grego, é outra história, mas que ele está falando de pastor mestre.
É alguém que é um pastor que exerce a liderança de ensino da sua igreja. Ele está escovando a ovelha, só que ele ensina essa ovelha. E quando a gente começa a conversar sobre isso, é notório a gente lembrar, né? E ver quão difícil tem sido ultimamente ter referências boas no que se diz respeito a tudo isso que a gente está falando. Que é sobre o exemplo, sobre a teologia, sobre a aplicação disso na vida das pessoas, sobre ser um exemplo, né? Não atrapalhar a mensagem, porque é aquilo. A gente tem como referência a Bíblia, a gente vive por aquilo, mas quem não tem, tá olhando pra gente, né? Tá olhando para nossas atitudes, tá olhando para aquilo que a gente faz. E em algum momento, aquilo que você diz não for de acordo com o que você vive, aquela pessoa não vai te ouvir. Né? Então exemplificando, é mais ou menos isso. Eles já estão preparados para não ouvir naturalmente. A ideia já é justamente essa. Então você tem que quebrar a objeção vivendo uma vida santa. É sendo luz, sendo sal, sendo diferente, né? E aí aquilo, a tua palavra, aquilo que você prega, ela reforça aquilo que você está vivendo. Mas eu acho que o diferencial, cara, eu acho que muitas dessas falhas que a gente vê mora na maneira como o pastor, como o líder, ele é enxergado. Ou ele quer ser enxergado, né? Tem gente que quer ser enxergado como um super-herói. Quer ser visto como um super-herói. E ele vai conseguir até durante um período, mas vai ter uma hora que a casa vai cair. Por quê? Porque a gente é pecador. Eu tenho uma visão, acho que foi o Lutero que falou isso, ou a Clarice Lispector, não sei se tu atribui a ela. Tu bota lá no Google Pensador lá, vai dar Clarice. Um dos dois. Ou o Newton também. O Newton é outro. Mas tipo assim, ele fala que tem o pregador é como um mendigo mostrando pro outro como encontrar o caminho do pão. Então o pregador ele não tá ali no ar de superioridade moral. Sim. Entendeu? Eu não sou ali moralmente mais qualificado que as outras pessoas. Como se eu fosse isento de tentações, isento de falhas. É uma busca contínua, uma santificação progressiva. Apesar de cada um estar em um nível, chega a um ponto que é complicado. Erro todo mundo tem, falhas, então se a pessoa se coloca lá como claro que uma referência, mas como alguém que não peca, ou igual você disse, um super-herói, em algum momento vai dar errado, vai cair a máscara, porque é realmente uma máscara, não existe uma pessoa que seja assim, né? Então, e ele frustra pessoas, inclusive, né? Frustra pessoas, afasta. Você começa a chamar a responsabilidade para as pessoas olharem para você como se você fosse o referencial. Eu não estou dizendo que a Bíblia ela nos aconselha a fazer discípulos. Ela nos aconselha não, ela nos ordena a fazer discípulos. E fazer discípulo parte de convivência e imitação. O próprio Paulo falava. O perigo, acho que maior, como a gente está tentando passar, é o mensageiro se colocar maior que a mensagem. Acho que seria mais ou menos isso. A mensagem. Cristo, a palavra, não tem como você se colocar ali como alguém superior que está falando de cima para baixo. Não, a palavra, eu tô aqui de igual para igual, transmitindo algo para vocês. Eu tô na cabeça essa semana a gente vai pregar lá na igreja. Inclusive, esse é um diferencial da Onda. A gente prega a mesma coisa em todos os lugares do mundo. Bacana. Então, domingo agora a gente vai pregar João 13. Isso vai acontecer em Nova Iguaçu, em Joinville, em Porto, em Portugal, lá nos Estados Unidos. Todos os lugares onde tem andadura a gente vai pregar a mesma coisa. Claro, a estrutura homilética é a mesma, mas cada pastor tem as suas nuances, a sua forma de preparar ali, mas falando a mesma língua. E essa semana a gente trabalha João 13, que é aquele texto onde Jesus coloca o avental, se ajoelha diante dos apóstolos e lava os pés deles. E é interessante que quando Jesus vai fazer isso com Pedro fala assim, cara, você não vai lavar meu pé de jeito nenhum, você não vai fazer isso. Meu pé não. Por quê? Porque aquilo quem fazia era o escravo, era o servo, era alguém inferior. O Senhor, ele tinha os seus pés lavados, era diferente. E aí... Isso, eu acho que, te cortando, acho que um ponto que é fundamental é o ser humilde e também o aceitar talvez a humildade do próximo. Muitas vezes é mais difícil você ver alguém que você vê talvez com hierarquicamente superior se colocando numa posição de servo. Não, mas Deus. Deus. Você vê Deus? Não vai lavar. E aí ele
fala, né? ó, não vai. Aí Jesus falou assim, então você não tem parte comigo. Se não deixar eu lavar o pé, você não tem parte comigo. Aí o Pedro era 8 ou 80, né? Ele, então lava minha cabeça, lava meu corpo. Então dá van, então... A resposta que Jesus dá é muito interessante e aponta para doutrinas. 2 doutrinas. Ele fala assim, ó. Quem já tomou banho, tem gente que leva isso por uma literal. Ele fala assim, ó, quem não já leve. tomou... Não leve, de jeito nenhum. Quem já tomou banho não precisa se banhar outra vez, basta lavar os pés, que já está limpo. Ele até fala assim no texto, nem todos, porque ele sabia quem o trairia. Judas estava ali e Jesus, inclusive, lava os seus pés. Mas o ponto ali, ele está falando dessa lavagem, cara, a respeito da justificação, de pessoas que foram salvas. Justificação é aquele ato definitivo onde Deus, ele te torna justo por conta daquilo que Cristo fez. Não há mais nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Ponto. Ato definitivo. Mas ele fala sobre lavar os pés. Quem tomou banho precisa só lavar os pés continuamente, ou seja, santificação. Santificação não é um ato definitivo. Você não se tornou já santo, não peco mais. Pelo contrário, é algo gradual. O velho homem ficou... Velho homem, famoso. Muitas pessoas dizem, o velho homem tá aí, você que tem que dominar ele. Ele não ficou lá atrás, porque senão seria muito fácil, né? Eu me converti, me batizei e agora... Tô santo. Tô santão, agora pronto, vou embora. Você é visto já como um justo, isso é ponto, isso é fato. Só que esse trabalho de lavar os pés é constante. É constante. E o lindo é de observar que nós, ao lavarmos os pés uns dos outros, que é o que Jesus está ensinando, nós trabalhamos para a santificação uns dos outros. Então, os dons que Deus tem dado para você, para mim, quando a gente executa esses dons, isso tem muita relação com isso que a gente está conversando, né? Cara, por que eu quero ser pastor e continuar vivendo minha vida dessa forma? Não é simplesmente porque, sei lá, eu tenho uma inclinação natural para isso. Eu quero glorificar a Deus, esse é o pilar de tudo, mas eu quero glorificar a Deus cuidando da igreja dele, cuidando dos outros, lavando os pés dos outros, trabalhando na santificação dos outros. E ao fazer isso eu manifesto o quê? Amor. Amor. Jesus amou os discípulos até o fim. É o primeiro versículo desse texto. E como Jesus ama? Fazendo. Pode procurar na Bíblia, não vai ter Jesus falando assim, ó, eu te amo, fulano. Não, o amor dele é ação. Ação, sempre ação. Que ele fez por nós. Deus se fez servo e ele nos fala, sejam servos também. Sim, até porque se você faz algo, né, assim, você claro que deve amar o que faz, mas se você faz só porque ama, porque gosta, em algum momento você pode deixar de gostar de amar, porque a vida, a gente é transitória, a gente com 30 anos pensa de uma forma, com 40 está pensando de outra, com 50 de outra. Total. Mas se você tem algo que sobrepõe a sua vontade, aquilo que você quer, os seus desejos, e tem uma intenção, e tem uma meta, ou como é que eu posso dizer, a sua motivação é maior do que isso, aí você tem como levar isso, né, pro resto da vida. Não, total, cara. Então, tipo, se você... Acho que tu tem que pensar que o que você faz, o que você é um meio para a glória de Deus, apenas. Se o final de tudo for, sei lá, a tua autossatisfação, e eu sou hiper defensor de que você deve amar, igual você falou, amar o que faz, ter prazer no que faz. Mano, nada me deixa mais feliz do que num domingo, por exemplo, estar diante da igreja com a Bíblia aberta, expondo a palavra, ensinando a palavra, aplicando ou cuidando da vida dos membros da igreja ali no cotidiano. Só que eu entendo que aquilo ali é só o processo, é só o meio. Até porque é aquilo que a gente colocou. Você ama estar ali, você ama fazer, mas vai ter um dia que você vai estar cansado. Vai ter um dia que você não vai sentir uma inspiração. Esse é o meu segredo, cara. Sempre cansado. Vai ter um dia que tu vai falar, cara, se eu pudesse, hoje eu não ia. Mas aí você tem uma motivação a mais, você tem um porquê que tá acima do você querer fazer. Né? Não, total. Como eu te falei, eu sou esse líder aqui da igreja na cidade. Só que essa semana meu pastor estava em Macapá, ele foi lá trabalhar na revitalização de uma igreja lá, passou 4 meses lá. E aí essa semana, por exemplo, cara, eu vou estar um pouquinho mais livre depois de um tempo, tô pregando todo domingo e é o que a gente está falando. É sempre um prazer, é maravilhoso, é algo que eu gosto demais, mas que, querendo ou não, cansa um pouquinho. Meu pastor vai estar vindo e eu já aproveitei a primeira oportunidade, cara, sentar, ouvir, descansar.
Claro que eu sempre faço isso, né? Toda semana a gente está ouvindo, sendo discipulado, sendo cuidado, mas querendo ou não, se a gente não vigiar, a gente transforma algo que é bom em algo ruim, né? Fica pesado, né? Fica muito pesado. Então, acho que essa preocupação ela é fundamental, cara. Gestão de tempo, administrar bem o que se faz, né? Isso é fundamental, totalmente fundamental. Já falando sobre isso, se tu pudesse aprofundar um pouco sobre como você lida com isso, sua gestão de tempo, né? Para separar sobre família, seminário, igreja, pregação, aconselhamento, tudo isso. Mano, isso é e puxado. no meio disso tudo você você ainda tem que ser aconselhado, tem que buscar ainda crescer, expandir diversas formas de trabalho e tal. Como é que tu lida com isso? Né? Se puder passar um pouco pra gente. Então, eu sou daquele tipo de pessoa que, se deixar, eu faço tudo em cima da hora. Né? Eu trabalho com criação, então eu gosto muito de trabalhar com aqueles picos criativos. Sempre foi assim. Mas quando a gente fala de ministério, principalmente, cara, tem um texto que eu gosto muito, eu não tô lembrado se é Tito 1:7 ou Tito 1:8. Mas lá fala que o pastor, ele deve ser alguém que viva sabiamente, é justo, mas tem uma vida de devoção e disciplina. Devoção é o mínimo que se pede, né? Sim. Mas eu acho que na parte da disciplina isso deixa muito a desejar muitas vezes. Então, o que eu tenho feito na minha vida particular? Eu tenho tentado ser aquele cara chato da organização, da agenda, de estar trabalhando com lembrete o tempo inteiro, de estar me disciplinando em tudo para poder não deixar determinadas áreas, né, em déficit. Então, basicamente, eu tenho dias específicos para atender, para fazer atendimentos pastorais. Claro que existem atendimentos emergenciais, que eu não vou virar para alguém que, sei lá, um casal que está tentando se matar no domingo. Infelizmente, hoje não é quinta-feira, então, não é dá, sexta. só que quarta-feira agora... Talvez, não, a gente óbvio que não, mas tipo assim, eu tô tentando me organizar quanto a isso. As próprias questões de trabalho fora, né? Como tem a questão do seminário, de tudo isso. Então eu tento sempre me organizar para montar uma agenda minimamente organizada e segui-la, que eu acho que é a parte mais difícil. Na real, eu acho que eu sou muito bom em organização e péssimo em seguir aquilo que eu organizo. É porque tem muito isso. Às vezes a gente tem certas determinadas áreas, né, que a gente tem que forçar mais para fazer. Tem coisa que faz naturalmente. Não, eu tenho que preparar uma pregação, por exemplo. Sim, Você vai sentar ali, talvez, vai pegar um texto, no caso já tem, pensar, só pensar talvez no que vai fazer, anotar alguma coisa. E tem coisa que não, tem coisa que se você não anotar e não sentar ali, não, eu vou fazer isso agora, não sai, né? Eu acho que essa parte da pregação ela é mais difícil, pelo menos pra mim. Eu conheço alguns pastores que falam, não, cara, às vezes em um dia eu faço a pregação e ela é incrível. Eu fui ensinado de uma forma bem diferente, né? Desde a época do seminário, pregação é algo que precisa se gastar tempo. E mesmo depois que você prega e que ela encaixou bem, que foi legal, é importante pregá-la outras vezes em outras oportunidades, de repente visitando algum lugar para ela ser aperfeiçoada. Então, por exemplo, durante a semana, todo dia eu estou gastando tempo na pregação, todo dia. Desde a pesquisa do texto, da interpretação do texto, que a gente chama de exegese, né? De olhar para o texto e entender o que o autor estava tentando intencionar quando ele escreveu o que escreveu. Ao ensaio, por exemplo, de como eu vou comunicar isso. Aquele formato, né? Aquele trabalho final, aplicações, tudo isso é um trabalho constante. Então, diariamente eu estou trabalhando nisso, não tem jeito. Mas como eu falei, então tem dias que eu trabalho essa questão de atendimento pastoral, eu tenho dias certos para trabalhar discipulado com líderes, para fazer treinamentos, né? E obviamente eu acho que o mais importante desse ponto, cara, é seguir a dinâmica de Deus para trabalho e descanso. Nem descansar demais, porque é pecado. Se eu só fico na rede lá, isso aí é algo que realmente a Bíblia condena. Mas também trabalhar excessivamente, ou seja, sem descanso, sem folga, é algo que também a lei de Deus condena. Então, o que eu penso sempre é que na agenda de um pastor, de um líder, seja lá quem for, cara, até para quem faz somente trabalhos regulares, o descanso é fundamental. Obviamente, pastor, presbítero, dificilmente descansa domingo. Domingo é o dia que talvez que mais trabalha, mas segunda-feira, terça-feira, seja qual for o dia que você escolher para folgar, descansa, de verdade. Sim, é porque tem isso, a gestão do tempo, né? Tem aquela questão.
Tem gente que se não gerir o tempo, só descansa. Não faz nada porque não se programou. E tem gente que se não gerir o tempo direito, só trabalha. Também tem que gerir o tempo para descansar. Tu tocou num ponto muito, muito importante, cara. E no final, tipo assim, não tem um mais certo do que o outro, mais errado do que o outro. Os dois estão muito errados, entende? A gente precisa remir o tempo, né, para usar uma palavra bíblica aqui, administrar bem. E quando Paulo fala sobre isso, Efésios 5, ele fala, porque os dias são maus. A gente precisa ter uma consciência muito grande disso, cara. Se eu não administrar bem o meu tempo, para eu que não durmo bem, eu durmo num horário totalmente aleatório, durmo pouco, não fico mal, né? Tirando as olheiras que já são normais. Mas assim, precisa sim, gestão de tempo para quem está no ministério. Eu digo mais, cara, para o cristão. Muitas das pessoas que eu atendo, às vezes, é assim, cara, eu não consigo ler a Bíblia. Eu falo, legal, cara, como é que é a tua rotina? Não, eu acordo para trabalhar de manhã, e aí eu saio normalmente atrasado, e aí eu vou, corro, não sei o quê, a vida é um desastre, o cara chega moído em casa, e realmente ele não vai ler a Bíblia. Ou ele não vai fazer isso com qualidade, sabe? Quando eu oro me dá um sono, eu acho que é o inimigo. Trabalhou o dia inteiro. Abençoe o diabo, perdoe meus inimigos. Tudo misturado. Tudo misturado. Mas tipo assim, se tu consegue administrar bem o teu tempo, cara, gerir bem o tempo, seja você um ministro ou não, né? Você consegue desenvolver as ferramentas de atividades espirituais com mais excelência. Então, qual é o melhor horário para você ler? É de manhã? Leia de manhã. O meu, por exemplo, não é. Para mim, o melhor horário para eu estudar é quanto mais tarde, melhor. E não vai dormir mesmo? Não vou. Cara, eu perco sono. Eu perco sono se eu ler. O pessoal fala, cara, isso é loucura. E não é que eu sou o cara... Diferente, né? O cara incrível que lê pra caramba. Não é isso. É simplesmente por uma questão de... Eu leio as coisas, eu costumo ler as coisas que eu gosto, sabe? Então aquilo já te anima. Me anima muito, muito, muito mesmo. Então seja a leitura bíblica, seja a leitura de um livro, normalmente eu tô lendo temas que tá relacionado com a minha área de interesse, com aquilo que eu quero aprender. Às vezes não é nem a coisa que eu mais gosto no mundo, mas eu quero aprender sobre aquilo e aquilo ali me desperta literalmente, entendeu? Eu até tocou num ponto aqui que eu achei interessante a gente frisar, porque hoje em dia as pessoas, por mais que ela tenha uma área que ela goste, hoje em dia você entra no Instagram, por exemplo, é vídeo de 15 segundos de uma coisa, tu passa um vídeo de 30 minutos de outra, então a pessoa ela aprende tudo, muito sobre tudo, mas não se aprofunda em nada. Então eu acho que isso é importante também, a pessoa buscar o conhecimento daquilo que ela realmente gosta. Perder um tempinho ali assistindo alguma coisa irrelevante, ou que seja relevante, mas buscar, né, um tempo para se aprofundar em algo, né, para dizer assim, nisso aqui eu sou bom, porque hoje em dia, assim, as pessoas estão sendo muito rasas em tudo, né? Eu acho que isso está sendo muito mal colocado, né, nas redes sociais. Mas é porque normalmente a pessoa ela tá querendo ser especialista em tudo. E o resultado não é um crescimento de conhecimento em tudo. Pelo contrário, ela vai se tornar rasa. E fica perdida, né? Cara, a gente vive num tempo hoje onde todo mundo se acha especialista em tudo. Já reparou isso? O tempo todo julgando tudo como se fosse... Todo assunto que tá em alta, a pessoa quer falar. Então, sei lá, a gente vê nas eleições, por exemplo, todo mundo virou especialista, cientista político. E o pessoal não entende a diferença entre direita e esquerda, mas tá dando opinião. Nem que tá por trás disso tudo, né? E tipo assim, de verdade, dê opinião, você é livre pra fazer. Só que não acha que você vai ser relevante em tudo, não dá. O que é mais incisivo é a questão do tribunal da internet, né? Pois você olha com uma visão externa, você vê como aquilo se parece pra você, talvez dê uma opinião, mas evitando julgar, né, o outro, né? Não, mas aí tu quer. Aí tu vai pedir demais dessa galera. Mas voltando à questão da gestão do tempo, tu falou aí, né, da importância disso tudo. E no meio disso tudo também você usa um tempo ali para crescimento pessoal, né? Você acha que é importante você administrar esse tempo para estudar coisas variadas, que é importante, digo, no meio daquilo que você faz, uma pessoa fala, pô, tu falou que a gente tem que ser bom em algo, mas eu digo assim, no questão a que se remete à Bíblia, por exemplo, você acha que é importante você ter um conhecimento específico de uma área, como tu tinha citado ali do como é o nome?
Me perdi aqui. Daí você tá falando de quê? De uma área específica da teologia? Sim, da teologia ou não? Você tem que passar por tudo. Olha, eu acho que você precisa ter o crente, ele precisa ser especialista no evangelho. Então, assim, se é crente, você é chamado para pregar o evangelho, fazer discípulos ensinando a obedecer aquilo que Jesus ordenou. Isso é um ponto. Então, minimamente, você precisa ser capaz de falar sobre pecado, sobre os atributos de Deus, sobre como a ira de Deus foi saciada através do sacrifício de Cristo. Essas coisas são fundamentais. Isso é algo que a igreja precisa trabalhar para que seus membros possam, enfim, fazer isso minimamente bem. Mas no que diz respeito a áreas da teologia em si, cara, eu acho que vai de cada um, Pedro. Então, por exemplo, existem pessoas que elas são muito focadas em uma área só, e elas se tornam especialistas em uma coisa. E legal, eu estava conversando ontem com um amigo meu, um cara que tem discipulado de perto, e ele é líder do louvor, e eu falei, cara, segue por essa área, estuda o máximo possível, porque você precisa ensinar outras pessoas sobre isso. Se tem alguém que vai conhecer bem isso, é você, entendeu? Sim. Então, por exemplo, eu entendo minimamente bem sobre isso, mas ele, nessa posição, é alguém que precisa estar bem aprofundado nesse assunto. Eu, particularmente, cara, tem áreas da teologia que eu não vou passar vergonha, mas que eu não sou especialista. Então, apologética, por exemplo, tem pessoas que vão falar, conhece cada religião e traz detalhes e responde com a profundidade que eu sei que eu não vou fazer. Outras áreas não. Pregação é algo que eu amo, leio constantemente, já perdi as contas de quantos livros eu li a respeito desse assunto. É algo que é aquilo que a gente tem falado. Me serve na prática, então estudar sobre isso é algo que eu aplico, que eu replico muito rapidamente. Que você remete ao ensino, você não vai se aprofundar tanto, talvez não tenha necessidade. E também o ponto que você colocou do líder da música, por exemplo. Então ele vai ter talvez um embate direto ali, ele vai ter que ter uma resposta talvez num momento que não tem como parar, poxa, eu ligar pro pastor aqui. Não, ele está ali numa situação que às vezes ele tem que se posicionar, então ele realmente tem que estar bem, com bastante base naquele assunto ali. E também, assim, eu acho que, como a gente falou, a importância de você se aprofundar em algo é porque você, por exemplo, pode estar precisando tirar uma dúvida, ter um ponto de vista diferente sobre determinado assunto e você, vai ligar para o líder e tal. Monta o time, né? Porque ele vai, a importância de você ter um time bem formado, né? Cara, isso pra qualquer coisa. Eu li um livro esse ano chamado Pastor como Teólogo Público. Esqueci o nome do autor agora, fugiu da minha cabeça. Mas ele trabalha um conceito nesse livro chamado... Ele fala que o pastor deve ser um intelectual orgânico. Como assim? Ele explora a ideia de que o pastor deve ser trilingüe, entre aspas. Ele deve conseguir se comunicar com diversos tipos de gente, camadas sociais, intelectuais. Ele não é um especialista em uma coisa só, por mais que ele possa ser, mas ele consegue meio que mediar alguns campos. É um termo meio que camaleão social. É um camaleão social. Não no sentido pejorativo de você ser qualquer coisa, assim, você se moldar ao ambiente, não. No sentido de que, às vezes, a sua linguagem tem que ser diferente para determinado público ou pessoa, né? Às vezes você vai ter que ser um pouco mais culto, mas talvez um pouco menos específico. É aquela história de você mergulhar no profundo, você ir na base do assunto, mas às vezes você tem que ir no raso. Às vezes você tem que ir por cima, porque nem todo mundo tem... Isso, você falou agora o exato. Então, tipo assim, pensa o seguinte, trabalhando um texto, por exemplo, como Romanos 13, que fala ali das autoridades constituídas, que vai cambalear um pouco para essa parte política. E aí você vai trabalhar um tema como esse. Sentado na tua congregação, tem um jovem que está na faculdade pública, e que está sendo bombardeado com uma porção de ideologias diferentes. Às vezes pode ter ali, de repente, um político, alguém que não necessariamente está num cargo público de política, mas que trabalha na área. E a irmã Maria, que tem 84 anos e que a vida dela é igreja casa, é alguém que sem muito avanço cognitivo, digamos assim, ou pelo menos não intelectual, né? Mas no final eu preciso falar para os três. Colocar de uma forma que os três entendam ou colocar de três formas diferentes. Entendeu? Eles precisam me ouvir. Então o pastor ele é esse cara que trabalha nesse nível intermediário ali.
e tá ótimo. Agora, isso não impede as pessoas de se especializarem em áreas que elas julgam ser boas. E eu te digo mais para além da teologia, cara. O ministro cristão que avança seu conhecimento em outras áreas, cara, ele cresce muito. Eu sou músico de formação. Eu me vejo criando tanto na parte de aula de teologia quanto na parte de pregação. Eu vejo o meu lado artístico muitas vezes aparecendo ali, porque isso foi desenvolvido já em outra área. Entendeu? Eu gasto... Talvez para exemplificar algo? Exemplificar, tudo isso. Eu gasto parte do meu tempo, por exemplo, estudando espanhol, que é um idioma que eu amo. O que isso acrescenta na minha teologia? De imediato nada, mas a minha mente cresce, expande, sabe? Eu, pelo menos, tenho essa experiência. Talvez quando você treina um outro idioma, você fala diferente, isso melhora a sua dicção no português. Mano, então, de certa forma, você que fala para um público, se isso melhorou sua dicção, melhorou sua forma de falar, já colaborou de alguma coisa. Já te fez crescer. Não precisa pregar em espanhol. Não precisa, isso já te ajuda. Eu fui pro México ano passado, fazendo um ano agora, na real. E eu tive a oportunidade de trocar ideia com algumas pessoas lá. E aí eu falando super bem, me comunicando, entendendo. Mas eu pensei o seguinte, cara, eu preciso treinar o meu espanhol gospel. E esse não tá tão treinado, não. Pô, imagina, né? Tu pegar um texto que é tão complicado. A gente é complicado no português. Porque tem a questão cultural, né? De uma coisa que é entendida de uma forma que no português tu vai mudar pra lá, você tem que ter um vocabulário, tem que ter tudo um algo a mais, né? Falando sobre isso, desenvolvimento, falou da tua questão de gerir o tempo, de treinar um time, a importância de você se aprofundar em algo, mas ter um conhecimento vasto em várias coisas. Isso colabora também para você saber na hora de aconselhar, para você lidar com pessoas, né? Tu deve ter essa experiência de lidar, como você falou, tem pessoas ali muito mais velhas, que pessoas de nicho completamente diferentes no que se diz respeito a trabalho. Como é que você lida com isso? Assim, no momento, você aconselhar um jovem, você aconselhar uma pessoa, um casal bem mais velho, que você tem que passar uma credibilidade, né, naquilo que você está falando, né? Eu acho que a importância de você ter uma base bíblica naquilo que você está falando, mas como você lida com isso aí, a respeito ali no ministério? Ontem eu estava aconselhando um senhor de 64 anos, 63 anos, por aí. É a idade do meu pai, inclusive. É impossível lembrar disso sem pensar no que Paulo falou a Timóteo. Quando você for aconselhar, lidar com uma pessoa, uma irmã mais velha, trate ela como se fosse sua mãe, trate o irmão mais velho como se fosse seu pai. E, obviamente, tem a forma, que é importante. Eu não sou o suprassumo da moral e não estou achando ali que eu vou passar a minha experiência, até porque minha experiência, no final, Pedro, não vale de nada. A minha experiência, ela é um detalhezinho que algumas vezes, normalmente com pessoas mais novas, ela vai encaixar um pouco melhor. Mas o que precisa ditar o ritmo do aconselhamento bíblico é a Bíblia. Então, quando as pessoas procuram por uma crise, ou por um problema, ou por uma coisa boa, às vezes, um projeto que está sendo criado, eu tenho que vencer a tentação de dar a minha opinião e falar sobre o que Deus está falando. E aí, quando a gente faz isso, eu me isento de ser julgado, né, como alguém que quer dar a minha opinião. Eu não quero dar a minha opinião. Inclusive, eu não duvido que não haja espaço para opinião. Às vezes você pode fazer, às vezes se encaixa bem, válido. Só que o ponto importante é, se eu estou pregando num culto, por exemplo, eu preciso expor a Bíblia. Se a sua opinião for de acordo com a Bíblia, é válida. Eu falo isso no início da mensagem, cara. Eu falo, abra sua Bíblia, não feche a Bíblia de jeito nenhum, e se aquilo que eu disser não tiver condizente com o que a Bíblia está dizendo, não me ouça, esquece o que eu estou falando. É a Bíblia que importa. E claro que isso vai para dentro de um gabinete pastoral também. Então, dentro do gabinete pastoral, a gente troca ideia ali, a pessoa traz as suas questões, e o que eu preciso fazer é o que a palavra diz a respeito desse assunto. Então, eu sou alguém que vai pegar a palavra de Deus e vai torná-la clara diante da pessoa. A forma é importante, porque às vezes você pode ser um cara que conhece bem da palavra de Deus, mas você não comunica, não coloca porque isso de forma a boa. forma como ela vai aplicar aquilo
na vida dela que de fato vai fazer ela mudar, né? Seja numa crise, seja num projeto pessoal, algo positivo. Você expor a Bíblia é super importante, mas se você não coloca de uma forma aplicável aquilo, talvez não vai servir para a pessoa, não porque a palavra não foi eficaz, mas porque ela não soube aplicar. Então talvez o conhecimento ela até tenha. Talvez o que falta a ela é alguém ajudar ela a colocar aquele em prática. Dar o caminho norte para ela. Isso aponta até para aquilo, como você disse, o chamado, né? Você ser identificado por outras pessoas, para a crise também é válido. Uma outra opinião, um outro ponto de vista, né? Uma forma de aplicação da palavra dentro daquele assunto, né? Isso é super válido. E aí o discernimento que você precisa ter é de pessoa para pessoa. Então você olha, por exemplo, eu faço isso muito quando eu vou pregar. Eu subo no púlpito, os primeiros momentos são sempre... Cara, eu prego desde os meus 11 anos de idade. Até hoje eu vou me sentir nervoso no início, por quê? Porque eu não estou fazendo algo natural. É uma atividade sobrenatural. Vidas são transformadas com aquilo ali. E eu me preparo muito, cara, muito. Mas quando eu subo ali, que eu olho para as pessoas que estão sentadas, eu preciso ver quem são essas pessoas. Então se eu tenho ali, por exemplo, pré-adolescentes sentados cultuando com a gente, a pregação precisa ser inteligível para ele também. Sim. Então algumas aplicações vão ser mais diretas, eu vou falar um pouco da língua, eu preciso estar entendendo como fazer esse meio de campo ali, para que todos consigam administrar bem, entender você tem bem. que ter um vocabulário, uma forma de aplicação, um conhecimento um pouco mais vasto, porque é diferente de você estar aconselhando uma pessoa, você está falando para várias pessoas diferentes. Eu acho muito engraçado quando tem, por exemplo, às vezes a pessoa que já é um pouco mais experiente, mais velha, quer dar uma de tiozão com o adolescente. Mano, seja natural, prega a palavra, mas entenda as questões apresentadas, por exemplo, por um adolescente. Quais são as questões, por exemplo, apresentadas por um casal que está com 7 anos de casado e que, sei lá, está enfrentando crise financeira. Você ter esse discernimento, e isso cabe muito nessa área pastoral, ter esse discernimento para poder tratar de cada um conforme a sua necessidade. Porque muda muito, né, de pessoa para pessoa, mas é muito importante isso. Você falou de você saber, né, realmente usar a palavra para aplicar isso, né, na vida das pessoas. Isso te dá, como você disse, o respaldo, a credibilidade, tira aquele peso de você estar dando a sua opinião. Porque a opinião, se fosse por opinião, ela poderia procurar qualquer pessoa. Ela está procurando alguém que sabe, porque tem isso, às vezes a pessoa sabe a palavra ali, mas ela não tem o entendimento de que aquilo tem que sobrepor a opinião dela, né, o julgamento dela sobre o assunto, né? Então acho que isso aí explica bem esse ponto. Mas, assim, a gente falou de desenvolvimento, a gente falou de gestão de tempo, agora a gente falou sobre a importância de você saber aconselhar, lidar com pessoas diferentes, de idades diferentes. E isso tudo te traz uma bagagem, né? Acaba te dando um conhecimento. Você teve um projeto de estar implantando ali a igreja aqui em Nova Iguaçu. E com isso eu acredito que tenha expandido a sua mente, sua criatividade. E o que isso te trouxe de novo, apontando para o futuro? O que isso fez você ver que você não via antes? Assim, acho que daqui para frente agora eu quero isso. Né? Como é que estão os seus planos, projetos? Olha, se eu puder resumir hoje o meu planejamento a curto, médio prazo, né? Pra frente eu confesso que eu não sou esse tipo de pessoa que planeja muito longo prazo, não. Eu gosto de viver um dia de cada vez, porque as coisas mudam muito rápido, né? Mas, cara, eu tô apaixonado pela ideia de tomar essa cidade com a pregação do Evangelho. Tipo assim, eu não acho que a nossa igreja vai ser a igreja que vai revolucionar a cidade. Não, a gente nem tem essa pretensão. Tem irmãos fazendo esse trabalho já há muito mais tempo, de maneira tão séria quanto, e a gente quer se unir, sabe? Se unir a eles e trabalhar o Evangelho nessa cidade que é tão difícil, cara. Tão difícil de encontrar assim, uma igreja bíblica, uma igreja que equilibra nessa questão de um bom ensino, mas com um bom pastoreio, com um pastoreio de perto. Então hoje, cara, a minha pretensão é essa, pregar o Evangelho, fazer discípulos aqui, fazer a igreja crescer, sim, ter uma igreja grande. A gente não tem medo, não
tem essa ideia de numerolatria de jeito nenhum. A gente acredita que o evangelho, quando é pregado, ele tem impacto, né? E tipo assim, o meu planejamento hoje é todo voltado para isso. Tudo que eu faço ao redor, então sou professor de teologia, tenho meu trabalho regular, tenho a minha vida regular como um todo, ela vai meio que favorecer, que trabalhar para essa ideia de fazer discípulos. Qual é o teu planejamento? Fazer discípulos. E fazer discípulos nessa cidade. Se amanhã eu não vou estar aqui, outra história, mas estou aqui há 31 anos já. Se Deus mandar para outro lugar, vai ter o projeto lá também. Mas, mano, eu tô apaixonado. Então, tipo assim, isso passa pela pregação do evangelho, mas passa também pela compreensão de amar a própria cidade. Então, destacar as coisas boas que nós temos na cidade, fazer com que as pessoas da cidade entendam que sim, cara, que tem a obra de Deus para fazer nesse lugar e a gente não precisa se esforçar muito para perceber isso, entendeu? E é isso, e fazer isso não de maneira individual, porque de maneira individual eu vou falhar, eu sou incapaz, mas fazer isso em comunidade. E aí tudo vai sempre voltar para a igreja, por quê? Porque no final o meu trabalho, ele é apenas uma pequena parte de um todo gigante. É uma parte da engrenagem. É uma parte. Como tu falou ali da numerolatria, é importante porque às vezes a gente pensa assim, o número não importa, né? E o número, se você faz algo relevante, que é importante, que muda a vida das pessoas, né, isso vai trazer mais pessoas, isso vai criar um grupo forte, isso vai crescer de alguma forma. Então, se isso está estagnado ou diminuindo, é um alerta, né? Apesar de não ser o mais, assim, como posso dizer, não é o componente fundamental, final. A ideia final não é só crescer em número, mas tem a sua relevância. Sim, sim, crescer em número, se você quiser o número pelo número, é fácil de fazer. Você traz coisas atraentes, atrativas, e isso vai inchar. Mas a grande questão é, olha, eu tenho visto pessoas, já tive a experiência de conversar com pessoas que falavam, não, eu quero uma igrejinha de 30 pessoas, onde todo mundo conheça todo mundo, e tudo bem, viva essa realidade. Agora, me preocupa um pouco e eu começo até a duvidar de que realmente o evangelho tem sido pregado. Porque quando o evangelho prega, há acréscimo de pessoas. Se por um lado, sim, você tem a numerolatria em alta, por outro você tem a numerofobia. Pessoas que, enfim, acham que é o extremo, que tem que ser aquela paradinha pequena. Eu nem estou falando que igrejas pequenas, de jeito nenhum, igrejas pequenas são igrejas bíblicas, sim. Mas à medida que ela avança, ela vai crescendo naturalmente, cara. É óbvio que, dependendo do contexto, isso vai ser mais limitado em algum nível. Então, se você tem um prédiozinho ali para 30 pessoas, serão 30 pessoas e ele vai ter que crescer ou se adaptar a essa realidade, né? Mas a grande questão é essa. Quando se prega o evangelho, em Atos 2, Pedro pregou, 3.000 pessoas foram adicionadas na igreja. Né? Não é que vou pregar domingo e 3.000 pessoas vão ser adicionadas. Sim. Quem dera. Mas tem aquela preocupação de ter que receber pessoas. Pessoas virão. Como é que vai ser essa dinâmica, né? Isso tudo. Pessoas virão. A gente fez domingo agora, que passou, até aqui em Nova Era. A gente fez um evento aqui, trabalhando com famílias de mães de crianças no espectro autista. Né? E pessoas que não vão para a igreja, não podem ir para a igreja porque as igrejas não têm condições de recebê-las. Não dá. E lá na nossa igreja a gente tem visado um pouco isso também, de montar uma estrutura que possa receber, mas não é receber colocando uma salinha trancada, não, é acolher na comunidade. Sim. Então a gente fez um evento aqui para 20 pessoas, 10 crianças, um evento incrível, lindo, porque a gente entende o quê? Que o evangelho precisa ser pregado e o evangelho precisa ser relevante na cidade. Dessas 20 pessoas que estavam ali, a maioria já está falando, ó, domingo eu tô lá, porque, cara, que igreja incrível e tal. E é isso. E elas vão vir e vão ser acolhidas. E o verdadeiro se importar com uma minoria não é você colocar, como você disse, pegar eles, botar numa salinha, ou você colocar acima, ou você colocar abaixo. Não, você colocar junto com todo mundo. Incluir. E aí volta aquilo que a gente estava falando sobre lavar os pés, né? Sim. A minha esposa foi a palestrante, a Bia, né? A fono do autismo. Ela foi a palestrante. Quanto que ela cobrou para palestrar? Nada. Porque ela estava em missão. Ah, mas é o trabalho dela que é colocado em missão. Mas ali foi colocado numa outra forma. Eu sou um teólogo. O propósito era outro. Eu sou um teólogo. Tem vários teólogos que não estão em missão. É o que mais tem.
pessoas totalmente desconectadas da vida de igreja. Eu não diria tudo bem nessa parte não, eu acho que tem um problema. Mas existe, é fato que existe essa diferença. O que eu faço é pegar tudo que eu tenho e tudo que eu sou e apontar para isso. Meu planejamento para hoje, meu planejamento para amanhã e, se Deus assim permitir, pro resto da minha vida é continuar fazendo discípulos, pregando a palavra, usando os meus dons, expandindo a igreja. Para mim a igreja, ela é tipo, é como diria o Bill Hybels, é a esperança do mundo. E tudo que a gente pode fazer de mais importante visa a expansão da igreja. Visa a expansão do crescimento da pregação do evangelho através de uma comunidade. É ali que vidas são transformadas, é ali que relacionamentos são feitos de maneira íntima. É ali que a vida real acontece, cara. Eu digo assim. Eu acho que isso, cara, é a realização, se a gente pode colocar, assim, questão de realização pessoal, é isso. É a pessoa poder servir, ela poder trabalhar e o que ela faz, ela usar servindo e ela no trabalho servir. Então é andar junto, né? Tudo apontando para o mesmo objetivo. Tudo, mano. Eu acho que isso é o que realiza realmente. Né? Quando você não está desconectado, você num lugar é uma coisa, você no seu trabalho, você não poder ser, né? Não poder fazer o que gosta, né? Já que você deu exemplo ali, né? da Bia, poder usar o que ela faz como trabalho para o serviço do reino é o que traz, acho que a maior realização para a pessoa é isso, né? É um diferencial, cara, é um diferencial. Eu nem acho que, tipo assim, que todo mundo precisa, por exemplo, um açougueiro cristão, ele precisa fazer, não tem carne gospel e ele não precisa abrir um açougue na igreja. Quando Lutero foi perguntado uma vez por um sapateiro, o sapateiro falou assim para ele: Lutero, o que eu preciso fazer para glorificar Deus? Eu preciso largar a sapataria e virar um pregador? E ele falou: não, você vai vender bons sapatos por um preço justo. Ou seja, tem pessoas que têm um chamado para ser um grande empresário, de repente vai ser muito bem sucedido. E eu conversei a semana com um, e ele falou: cara, eu não vou estar eu vou estar nos cultos e tal, mas eu de repente nunca vou pregar. Mas isso não importa, porque eu estou dedicado ali em sustentar a obra de Deus, enviar missionários, fazer tudo isso. Se aquilo que ela faz não apontar diretamente, a forma com que ela lida com o que ela faz vai apontar. Vai apontar. Vai ser o exemplo. Enquanto uns descem no poço, outros seguram a corda. Exato. Mas no final tá todo mundo fazendo a mesma missão. Cara, muito legal. Então eu acho que assim, muito bacana o seu pensamento, os seus projetos, como você colocou. Eu acho que a gente esclareceu bem, né, a questão do gerir tempo. Isso é muito importante hoje em dia, tanto para quem quer parar um pouco, tanto para quem quer crescer mais. Né? A gente falou sobre o desenvolvimento pessoal, né? Isso também ajuda muito, né? Você saber onde buscar o conhecimento, como administrar tudo isso, suas expectativas de futuro, seus projetos. E queria deixar um espaço agora, se você quiser apresentar melhor suas redes sociais, o seu trabalho com o seminário, como as pessoas encontram, e poder deixar um espaço. E para terminar, se quiser deixar uma frase que vai ficar aí gravada aí para todo sempre. Frase para a posteridade, essa parte mais difícil. Né? Mas eu vou fazer o seguinte, cara. Primeiro me encontrem nas redes sociais, me sigam, por favor. O Bruno Salomão, tanto no Instagram quanto no TikTok, que eu tô lá, me julguem, mas tô. Enfim, siga lá que tem conteúdo relevante quando eu não tô com preguiça de produzi-lo. Não, mas tem sim, o seminário Informe, ele tá passando por uma reformulação agora, mas basicamente é um seminário onde comporta pastores, leigos, adolescentes, pessoas mais velhas. É um ambiente incrível, incrível. E eu vou trazer mais novidades em breve. Dou aula também na OD College, que é o seminário da denominação da Onda Dura. Lá é nível alto, eu sou um intruso ali. Os teólogos mais importantes do Brasil realmente estão ali ensinando, é um negócio muito legal. Bacana. E, cara, a frase para a posteridade, cara, na verdade eu vou deixar uma missão para você que tá assistindo a gente. Leia a tua Bíblia. Ler a Bíblia é a coisa mais importante que você pode fazer. Deus se revela através de um livro. E se você não lê, se você não se dedica em aprender a respeito desse livro, você vai ter problemas muito sérios no teu relacionamento com Deus. Deixe-se ser ensinado, você não precisa ser um mestre, nem todo mundo será, mas com certeza Deus institui na igreja pastores, mestres, pessoas que cuidam disso.
Então deixe-se ser ensinado, porque isso é fundamental, é importante demais. Não tem como ser ou parecer com alguém que a gente não conhece. Né? Então, não dá. Buscar conhecer é fundamental. Teologia do eu acho que não vale. Não funciona. Então, cara, obrigadão pelo papo. Tamo junto, meu irmão. Muito bom sempre estar aqui com prazer. vocês. Bruno Salomão esteve aí com a gente hoje. Agradeço você que ficou até o final. Curte esse vídeo, dá uma força aí se você quiser. Gostou, achou relevante? Manda para alguém que você queira. Deixa seu comentário. Né? Se você quiser que o Bruno volte, bota lá. Me chama de novo, por favor. Volta Bruno. Teremos outras vezes, outras participações com o Bruno. E é isso. Obrigado e até a próxima.